E aí pessoal, aqui é o professor Vini, bem-vindos a mais uma aula de número 6, investindo de fato. Na aula anterior, vamos só recapitular, né? A gente viu que o investimento é uma questão de comportamento antes de tudo. Então, antes de você de fato investir, você tem que primeiro se organizar em relação aos seus gastos, rever suas dívidas e investir antes de tudo em você mesmo, tá? Então, a ideia aqui do terceiro ponto é você levar a questão do investimento no sentido mais amplo da palavra. Então, quando eu falo investir, não é só em dinheiro, mas é em qualificação, em aprimoramento, em crescimento em todos os sentidos, em todos os aspectos, beleza? Vencida essa etapa, vamos para a próxima. Qual é o segundo passo? No mundo dos investimentos, é montar a reserva de emergência. Do que se trata a reserva de emergência? Como o próprio nome já sugere, a reserva de emergência vai ser um recurso que você vai utilizar em casos de extrema necessidade. Por exemplo, doença. De repente você adoeceu, algum familiar seu, a sua esposa, o seu filho e etc. E você precisa bancar algum exame ou medicamento de alto custo. Você precisa ter uma reserva de emergência para suprir essa necessidade. Cuidado para não recorrer a bancos ou ao cartão de crédito, tá bom? Viagem. De repente você precisa fazer uma viagem de última hora, uma viagem para longe, precisa de um dinheiro extra. Você pode retirar da reserva de emergência. O carro deu problema, aí de repente é algo mais grave, tem um custo muito alto. Aí o que você faz? Pode utilizar a reserva de emergência. Inclusive eu já passei por isso e a oficina me deu duas possibilidades: passa lá no cartão ou de uma só vez, me dando 15% de desconto. Olha só, gente, 15% de desconto no pagamento à vista. O que foi que eu fiz? Fui lá na minha reserva de emergência e paguei o conserto do carro. Claro, foi um conserto relativamente alto, tá? Então eu utilizei parte da minha reserva para poder fazer isso. Depois eu fui fazendo a recomposição, tá? Sempre que você for utilizar a reserva de emergência, você vai recompondo para voltar ao valor original, tá? Situações de desemprego, tá? É uma outra situação bastante dramática, né? Você perdeu o emprego ou perdeu os rendimentos. A sua reserva de emergência, ela deve ser capaz de bancar isso. Então observa que são casos extremos, tá? Casos de saúde. Ah, mas eu tenho um plano. Cuidado, que nem sempre o plano cobre tudo. E às vezes, quando cobre, se nega alguns procedimentos. Aí lá vai você ter que entrar na justiça. Até a justiça dar algum ganho de causa, de repente seu familiar já tem morrido. Então o que você faz? Banca o procedimento e depois você vai atrás de um ressarcimento, tá? Mas não fique esperando viagens e etc, tá bom? Então, ficou entendido em que situações você vai utilizar a reserva de emergência, né? Show de bola! A reserva de emergência ela deve ser capaz de suprir os seus custos por um período de 6 a 12 meses, tá? Por um período de 6 a 12 meses. Como é que eu vou definir isso, Vini? Bem, gente, isso é muito relativo, vai do perfil de cada um. Por exemplo, você é servidor público, né? Tem uma certa estabilidade, tem uma certa previsibilidade de rendimento, né? Então, não precisa tanto tempo de reserva de emergência. Agora, se você é autônomo, aí você já precisa ter uma reserva de emergência maior. A depender da sua profissão. Vamos supor que sua profissão ela é difícil de se recolocar no mercado. Aí você vai ter que fazer uma pesquisa e verificar isso, tá bom? Então, o recomendável é de 6 a 12 meses, dependendo da situação do país, uma situação de crise, talvez até mais, tá, gente? Então, assim, reserva de emergência nunca é demais, tá bom? Então, cabe a você avaliar e verificar qual o período que é mais condizente com a sua realidade, beleza? Se você é jovem, está no primeiro emprego, né, tá numa empresa nova, então tem uma chance maior de ser dispensado, né? Então verifique, coloque tudo isso na balança para poder fazer a montagem da sua reserva de emergência. Beleza, de quanto é que vai ser essa reserva de emergência, Vini? Vamos lá, um exemplo. Você tem lá a conta de luz, de água, internet, cartão de crédito e mora de aluguel.
é uma situação hipotética, tá bom, gente? Eu coloquei aqui conta de luz R$ 150, água 50, internet 100, cartão de crédito 1.100. Aqui no cartão de crédito tá incluso supermercado, combustível e compras de um modo geral, tá bom? O aluguel é R$ 600, um exemplo, tá? Total R$ 2.000 por mês, ou seja, o seu custo de vida é de R$ 2.000. Aí o que você faz? O período, né, de 6 a 12, então você vai pegar os 2.000, multiplica pelos 6 meses. Esses 6 meses aqui é uma situação em que você ficaria sem rendimento. Aí seria 2.000 vezes 6. Então sua reserva de emergência deveria ser de R$ 12.000 no mínimo. Isso para um custo de vida de R$ 2.000 por mês. Até 24 mil, caso você considere um ano, tá? Então sua reserva de emergência para um custo de vida de R$ 2.000 tem que estar entre 12.000 e R$ 24.000, tudo bem? Ah, Vini, é um valor muito alto. O que é que eu faço? Diminua seu custo de vida. Se você não está conseguindo montar sua reserva de emergência, é porque você está com um custo de vida maior do que pode suportar. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou atrás de diminuir as minhas despesas e tentar aumentar minhas receitas. É isso que os grandes investidores, as grandes empresas fazem. Quer melhorar o operacional? Quer continuar crescendo? Aumente as receitas e diminua as despesas. Veja lá o que você pode cortar, sempre começando, obviamente, pelo supérfluo, beleza? Então, quando você consegue diminuir isso aqui, né, esse valor aqui de custo mensal, obviamente o valor final também diminui, ok? Show! Vamos adiante. Quais as características da reserva de emergência? Primeira, ela deve possuir liquidez diária. O que é isso? Resgate imediato. Ela deve estar lá disponível para o que der e vier, tá? Não é um dinheiro que deve estar preso. Tudo bem? É um dinheiro em que você, se quiser resgatar em qualquer dia útil, você vai conseguir fazer isso. Segunda característica, não pode ser usada para gastos recorrentes. Então, eu fui ali na loja, vi uma promoção, não sei o que, vou usar minha reserva de emergência. Reserva de emergência não é para isso, não é para gastos que você faz de forma recorrente. A reserva de emergência, lembrando, olha o nome, é para uma situação de emergência. Tem muita gente que negligencia isso aí. Aí acaba gastando aqui, acolá, fica desfalcando a reserva de emergência. Aí quando de fato vai precisar, não tem o valor. Aí vai recorrer a um empréstimo bancário, que não é muito bacana, todos nós sabemos disso. Terceira característica, deve estar em um local seguro. Como assim um local seguro? Você tem que colocar num local confiável. Muita gente, por exemplo, vai colocar sua reserva de emergência num banco pequeno, num banco não tão conhecido. Não vale a pena. Coloque sua reserva de emergência num banco em que exista uma certa solidez, né? Aí como é que você faz isso? Veja o índice de Basileia do banco. Eu vou gravar um vídeo só para você poder analisar a saúde financeira do banco, tá bom? Então é isso, tem que estar no local seguro. Outra característica, não tem como prioridade o rendimento, tá? Então é o seguinte, a sua reserva de emergência, ela não tem obrigação nenhuma de ter um alto rendimento, até porque o investimento, quanto mais ele rende, significa maior risco, tá? Então existe aí uma relação de risco-retorno. Então, se eu não tenho um rendimento como prioridade, logo eu vou colocar num local mais seguro possível. Tudo bem? Última característica, de preferência, deve estar alocada em mais de uma instituição. Já tive casos, gente, de pessoas próximas que precisaram utilizar a reserva de emergência e não conseguiu acessar a conta do banco por algum motivo. Falha no sistema do banco, o aplicativo não atualizou, enfim. Para você não ser pego de surpresa, coloque em pelo menos duas instituições, em pelo menos dois bancos, porque se eventualmente você tiver problema em um, você vai ter o outro como possibilidade, beleza? Atenção, a reserva de emergência ela é igual à renda fixa.
Eu vejo muita gente comentando: ah, eu vou colocar minha reserva de emergência em fundo imobiliário, fundo de papel, que não oscila tanto, é mais estável. Gente, não faça isso, porque numa pane no mercado você vai perder dinheiro, como essa que aconteceu em março, né? Quem precisou resgatar a reserva de emergência teve problema, né? Resgatou com prejuízo. Então não coloque a reserva de emergência em nenhum local que não seja um título de renda fixa, tá? Sempre renda fixa, sempre, não esqueça disso. Isso é uma questão inegociável. Aí como é que você vai fazer? Onde é que você vai encontrar a sua reserva de emergência? Onde é que você vai fazer esse investimento? Você vai buscar nos bancos de investimento. No banco de investimentos ou corretora. Faltou um S aqui, né? Bancos de investimentos ou numa corretora. O que é isso, gente? O que é um banco de investimento ou uma corretora? É um intermediário. É o local onde você vai colocar o dinheiro e a partir dali você vai aplicar. Então você vai correr, olha a carreira grande, e vai abrir uma conta num banco de investimento ou numa corretora. E lá a corretora ou o banco vai oferecer esses produtos. Tesouro Selic, né, que é o mais seguro dos investimentos de renda fixa, né, são títulos emitidos pelo governo. Fundos DI, o que são fundos DI? São fundos de renda fixa. Você vai colocar o seu dinheiro nesse fundo, aí lá vai ter um gestor e ele vai alocar em diversos títulos de renda fixa, tá? Mas é aquela coisa. Não vá, eu particularmente não vejo como sendo uma oportunidade, porque esses fundos, alguns eles têm taxa de administração, têm taxa de performance, tá? Então assim, eu vejo como última possibilidade. E por fim, os títulos de crédito privado, que são o CDB, LCI ou LCA, tá? Então sempre que você for procurar por colocar sua reserva de emergência, você vai procurar aqui, ó. Você vai procurar um CDB ou um LCI ou um LCA. Onde é que você vai encontrar? Mais uma vez, nos bancos de investimentos ou na corretora. Aqui eu estou colocando alguns exemplos. Na Isinvest, a XP Investimentos, né? A XP é uma corretora, a Clear, o Banco Inter, né? Além de banco é a corretora, o Banco da Ecoval, Rico, Modal, Sofisa, BMG, Socopa. Claro, aqui são só alguns exemplos. No Brasil nós temos muitas outras corretoras. Vini, você usou algum critério para colocar somente essas aí? Sim, eu usei. O primeiro critério foi o espaço aqui do slide, tá? Não cabia mais. E o segundo critério, eu coloquei as mais bem avaliadas no Reclame Aqui. Então, Isinvest, XP, Clear, Rico e Modal são muito bem avaliados no Reclame Aqui. Além das outras, claro. Então, o terceiro critério, minha experiência de relacionamento enquanto investidor, tá? Então, eu tenho conta em algumas dessas corretoras aqui, bancos de investimentos, e minha experiência até então, ela tem sido satisfatória. É claro que cada um precisa testar, verificar o sistema de cada banco, de cada corretora e ver o que se adequa, o que se adapta melhor, tá? Então, assim, é uma experiência pessoal, mas todos esses exemplos aqui de corretoras e bancos são de instituições idôneas, são de instituições que você pode sim fazer o seu investimento, ainda mais de renda fixa, tudo bem? Atenção às taxas de corretagem e custódia. O que acontece? Algumas corretoras elas cobram taxas de corretagem. O que é isso? Para cada aplicação, ela vai cobrar um valor, tá? Um valor pela aplicação que você fez. E essa taxa é chamada taxa de corretagem. E a taxa de custódia é um valor que ela cobra para manter o seu investimento lá. Para renda fixa, em geral, todas as corretoras, tá? Quando eu falo em geral, porque pode ser que alguma que eu não esteja sabendo, mas até onde é do meu conhecimento, as corretoras não cobram nenhum tipo de taxa para poder investir em renda fixa, porque é onde você vai fazer a sua reserva de emergência, é na renda fixa. Lembrando que a renda fixa, gente, é uma classe
é um tipo de investimento. E dentro desse tipo de investimento você vai ter essas possibilidades aqui. E em geral as corretoras e os bancos não cobram nenhum tipo de taxa, tudo bem? Mas é sempre bom você verificar para não ter nenhuma surpresa desagradável. Aí o que acontece com o meu dinheiro, né? Como é que eu faço? Como é esse trâmite, né? O que você vai pegar o seu dinheiro, tá? Você vai transferir para a corretora. A corretora é um intermediário. Aí lá na corretora você vai ter acesso a uma plataforma e ela vai te dar opções para investir no Tesouro Selic, em fundos de renda fixa ou em títulos privados que são CDB, LC e LCA. Aí você vai escolher, por exemplo, opa, eu vou investir nesse CDB aqui. Esse CDB tem um banco que é responsável. Aí a sua corretora vai pegar e vai transferir para esse banco emissor. Emissor de quê? Do título, tá? Então eu vou aplicar nesse banco aqui. Esse banco está oferecendo um CDB tal. Aí eu vou aplicar meu dinheiro. Você manda para a corretora. Aí lá na corretora você escolhe o título, CDB, LCI ou LCA. E escolheu, aí a corretora vai lá e manda para o banco que você escolheu. Pronto. Aí seu dinheiro passa a render. Tudo bem? Existe uma outra possibilidade. Em vez de você utilizar a corretora, você pode abrir uma conta no próprio banco de investimento. No caso aqui, eu coloquei alguns exemplos, tá, gente? Que eu já tive experiência, né? Mas existem outros também, tá? Então aqui são só exemplos, por favor. Não se trata de nenhum tipo de recomendação. Você pode abrir uma conta no BMG Invest, no Sofisa, Inter ou Daicoval. Esses bancos aqui, eles possuem uma plataforma própria de investimento. Então, eu vou pegar meu dinheiro, transferir para o BMG, aí lá eu vou ter títulos de CDB, LCI e LCA. Aí eu vou lá e aplico o meu dinheiro e ele passa a render. No Sofisa a mesma coisa. Vou pegar meu dinheiro, vou transferir para o Sofisa e vou aplicar lá nos CDBs de emissão do Sofisa, do Inter e ou do banco Daicoval. Alguns desses bancos aqui, que é o caso, por exemplo, do Inter e do Daicoval, além deles emitirem seus próprios CDBs, LCI, LCA, têm os seus fundos de investimento, eles também na sua plataforma, lá eles dão acesso a outros bancos. Então, por exemplo, eu vou mandar meu dinheiro para o Banco Daicoval. Lá na plataforma do Banco Daicoval, além dos títulos de CDB do Banco Daicoval, eu vou ter acesso a outros bancos, entende? Então, alguns desses bancos aqui já conseguiu evoluir o seu digital de modo que quando eu abro uma conta no Daicoval ou abro uma conta no Banco Inter ou no Sofisa, eu vou ter acesso a outras opções de investimento que não sejam somente do próprio banco. Aí você pode me perguntar, Vini, mas eu vou abrir uma conta em cada banco desse? Não, gente, isso é pessoal. Vai muito da sua experiência. Quando eu falo experiência, da sua percepção. Então, eu não me sinto seguro colocar o meu dinheiro só no Sofisa. Eu vou abrir uma conta no Inter também. Vou abrir uma conta no Banco Daicoval. São bancos de médio porte, tá? Entra aquela regrinha lá que eu falei. Nunca deixe o seu dinheiro num local só. Sempre diversifique entre instituições. Porque se você tiver problema em uma, você vai poder ter acesso ao seu dinheiro a outro, tá? Então, são bancos que são regulamentados, né? São regulados, têm autorização profissional. Então, para quem não conhece, não precisa ter nenhum tipo de receio, tudo bem? Como eu faço para transferir o dinheiro sem pagar a TED, né? Porque em geral a sua conta do bancão, né, Banco do Brasil, Bradesco e tal, eles cobram uma taxa. Aí como é que eu faço para transferir o meu dinheiro sem pagar essa taxa de transferência? Aí você vai abrir uma conta no banco digital. Aqui eu coloquei como exemplo o Banco Inter. Aí lá no Banco Inter, na plataforma, na sua conta, né, você vai abrir uma conta e vai gerar um boleto. Aí esse boleto você vai gerar e vai pagar esse boleto na sua conta lá onde está o seu dinheiro, por exemplo, na conta do Itaú. Aí quando você paga, o dinheiro vai cair na sua conta do Banco Inter. Pronto. A partir desse momento aqui, você pode transferir o seu dinheiro que está no banco digital. Aqui eu coloquei o Inter apenas como exemplo. Você vai poder transferir para qualquer outro local, inclusive para uma corretora, sem pagar nenhum tipo de taxa. Então essa é uma possibilidade que eu estou dando a você, tudo bem?
Por que não a poupança? Né? Observe que quando eu falei de reserva de emergência, eu não citei a poupança. Gente, aí é uma questão muito particular, tá? A poupança, primeiro, como é que ela funciona atualmente? Existe uma taxa referencial, uma taxa de referência, que normalmente é zero ou muito próximo de 0%, mas, então você vai somar zero ou quase zero, como isso aqui, ó. 0,5% ao mês de rendimento, se a Selic tiver maior do que 8,5%. Ou 70% da Selic, se esta quem é a Selic, for menor do que 8,5%. Atualmente a Selic é menor do que 8,5%, né? Então, o que tá valendo é isso aqui, né? É essa regra. Como a Selic hoje está valendo 2% ao ano, logo a poupança vai render quanto? Vai render 70% disso aqui. Como é que eu calculo? Pego 0,7, multiplico por isso aqui, eu vou ter um rendimento de 1,4% ao ano. Então a poupança, ela vai me dar isso aqui de rendimento. Gente, particularmente, eu acho um valor muito irrisório. A renda fixa, atualmente, ela vem rendendo muito pouco. Tá? Se você for investir num CDB de banco, vai render muito mais, não muito mais, mas vai render melhor do que a poupança. Porém, aqui entra uma questão de coerência. O rendimento da poupança, ele é mensal. Então, o seu dinheiro, ele só rende uma vez por mês, enquanto que no CDB, no Tesouro Selic, no LCI, LCA, o seu dinheiro ele tem um rendimento diário. Então, todo dia vai cair, vai somar um valor lá ao valor que você aplicou. Claro, proporcional é o percentual que vai ser proporcional ao valor que você aplicou. Então, todo dia vai render alguma coisa, enquanto que na poupança não. O rendimento é apenas no aniversário. Então, a gente sabe muito bem disso. Então, você botou lá o dinheiro na poupança. Se você precisar resgatar com 25 dias de que colocou, o valor que você vai resgatar vai ser exatamente igual ao valor que você aplicou. Eu não vejo coerência nisso. Por quê? Porque quando você atrasa uma conta, o juro, a multa que você paga é por dia de atraso. Então, financiamento, quando você atrasa, é por dia de atraso. Por que o rendimento não pode ser por dia? Então, só por isso eu já elimino a poupança. Claro, se você lembra daquela regra que eu falei logo no início, de que a reserva de emergência ela não tem como prioridade o rendimento, então a poupança se encaixa assim. Mas por uma questão de coerência, eu evito, tá? Eu não uso a poupança. Eu prefiro utilizar um CDB de liquidez diária que renda pelo menos 100% do CDI. Pelo menos 100% do CDI. CDI é uma taxa que é muito próxima à Selic. Tá bem? Gente, a gente vai ficando por aqui. Eu agradeço demais a atenção. Peço que você prestigie esse trabalho, curta, compartilhe, você divulgue para que a gente continue prosseguindo com esse estudo, tudo bem? Um grande abraço, até a próxima. Valeu!